primeiras oficinas, a gente conversou sobre história de Jaraguá e a nossa cultura. Nessa terceira oficina, vamos falar um pouquinho sobre as lendas de Jaraguá. O nosso convidado especial, Fabiano Luiz de Castro. Ele que é um pesquisador da nossa história, funcionário público e já tem muito tempo que ele vem reunindo um grande acervo de documentos, arte sacra. Ele inclusive é um dos que mantém uma grande tradição aqui, que é o fecha-corpo, né? Na sexta-feira da Paixão, uma reza, todo um ritual muito especial. E também mantém a tradição da Romaria do Muquem, que está na família dele, e ele continua mantendo essa tradição. É uma figura que a gente gosta muito aqui da nossa cidade, é referência no assunto. Com ele, vamos conversar um pouquinho sobre as lendas de Jaraguá, esse universo fantástico. Vamos lá? Ana, lembra daquele nosso primeiro prato? Eu preparei pra gente um petisco do lombo e do molho acridoce, para acompanhar os drinks. Quer experimentar? Então, Fabiano, Jaraguá tem lendas que são genuínas daqui, só tem aqui em Jaraguá. Conta um pouquinho pra gente dessas principais lendas. Que você é morador da Rua das Flores, né? Que vem tudo de lá. É uma rua fantástica. A rua mais antiga da cidade, uma das mais antigas do centro histórico, né? Ué, né? Você vê que os quintais da Rua das Flores, eles são delimitados por bateias, né? Que são as datas de mineração. O cara tinha um escravo, era uma bateiona. Tinha 20 escravos, 20 bateiona, né? Então, começa mais ou menos por ali. Não se sabe ao certo mesmo como é que acontece esse negócio de surgir o arraial do Córrego de São José e Nossa Senhora da Penha do Jaraguá, né? A Dulce já deve ter falado sobre isso com relação e o Almir também, aos mineradores e tal. Mas o grande lance é o seguinte, como é uma cidade que pinta também no ciclo do ouro, depois de 1725, né, quando o Anhanguera chega em Goiás Velho. Nessa história toda, diziam os antigos, né, que Jaraguá começou ali, da Rua das Flores para cima, até onde é hoje a Igreja Nossa Senhora da Penha, né, a matriz, aquela configuração. Mas nos primórdios, aí pintam as figuras interessantíssimas, né? A Maria Helena fala muito disso, do Fernando Bicudo de Andrade, e aí nós vamos entrar numa figura interessante, que é Teresa Bicuda, né? Preta, livre, seu Joaquim Militão, salvo engano, por volta de 1755, ele acha um batistério de uma Teresa Bicuda, preta, livre, né? E a gente tem essa figura que ao longo dos séculos ela ajudou a educar menino, que era custoso demais, né? Fazer feiura aí, ó. Aconteceu aí, Teresa Bicuda. Teresa Bicuda foi enterrada não sei quantas vezes e a terra jogava ela para fora, né? Segundo seu Joaquim, ela foi enterrada depois de não sei quantas vezes que a terra jogou ela para fora, até em volta da Igreja do Rosário, lá no Córrego do Jacarezinho, que fica hoje nas terras do Alana, ali entre do mais, né? E evoca uma coisa interessante, que é a questão do sino, né? Aonde o som do sino alcança, o capeta não atenta. Então Teresa, com certeza, o som do sino não pegava ela onde ela foi enterrada a última vez. Mas o mal barato é o seguinte, que essa figura deve ter sido uma mulher muito interessante, né? Aliás, em Jaraguá as mulheres são mais interessantes que os homens, né? E essa figura, ela tá aí. E ela se modernizou tanto, né, cara, e transmutou tanto,
que ela se encantou na natureza, né? Muito antes da ecologia pintar aí, ecologicamente correto ou não, aí virou orelha de pau, virou chuva braba, virou fogo na serra, virou marimbondo, né? Olha que interessante. E tá educando a gente até hoje. História mesmo. Ó, eu da não Tereza. sei, né? Se a gente for pegar pela cultura nossa, totalmente machista, né? Essa mulher incomodou essa sociedade de alguma maneira, porque ela continua ainda no nosso imaginário, né? Eu estava falando da questão de educar a gente em todos os sentidos, né? Será que ela foi mesmo maldosa desse jeito ou ela foi uma mulher revolucionária que, né? Sabe? A gente não vê, não tem nenhum processo, não tem nenhuma queixa contra essa figura para ela ser tão má assim, né? E cadê? Não tem registro. O único registro que existe é esse que o seu Joaquim achou, né? O registro do batistério, né? Sim. E a outra coisa interessante que a gente pode ressaltar é que, segundo os historiadores, esse termo que é usado muito pelos historiadores, que é a oralidade. Então, a oralidade quer Sim. dizer que cada um conta do jeito que ele interpreta, não é isso? E acrescenta, né? Isso, e acrescenta. E tem até aquele velho ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, realmente, assim, a história que a gente conhece da Tereza Bicuda, registrada em livros, que até tem, é essa história de que ela foi realmente uma mulher muito má. E da oralidade. E aí, assim, eu, por exemplo, eu vou te contar então a minha interpretação, né? Que como cada um tem a sua. Sim. O que eu imaginei de Tereza Bicuda? Que ela foi filha de negro, escravo, até partes assim me contaram, né? Que aí esse negro era escravo de um senhor que era bicudo, no sobrenome dele tinha o bicudo, e daí esse senhor era bom para esse escravo, que era o pai de Tereza Bicuda. Alforriou a família, né? Alforriou a família, ele teve posses. E a Tereza Bicuda, ela queria ser, aí já é a minha interpretação, ela queria ser aceita na sociedade porque ela tinha posses. Mas ela era negra, e por ela ser negra, ela não era aceita. E talvez aí vem essa parte de maldade, que a gente não sabe se é verdade, mas que é o que relatam, que ela era uma pessoa muito atormentada, muito revoltada. Talvez pelo fato de não ser aceita pela sociedade, né? Não sei, mas foi a minha interpretação. E aí vem toda aquela história de que ela batia na mãe. Sim, pode ser também, em razão do que eu estava falando do machismo e tudo mais, uma outra leitura de quem é essa mulher mesmo, né? Mas um grande lance é que ela impactou essa sociedade e Impacta até hoje. E o barato é esse, né? Dela se encantar na natureza, né? Né? Esse aqui é o grande lance. É verdade. Né? Porque aí tem essa outra parte, que ela foi enterrada e aí o chão, a terra não aceitava o corpo dela, jogava ela para fora. Excomungada. E que antes dela morrer, tinha um pedido dela que ela queria ser enterrada na serra. Isso também se conta pela oralidade registrada nos livros. E aí só quando um coveiro teve a coragem, né, de ir lá tirar ela, porque toda noite era uivos, muito vento, as pessoas, a sociedade, a comunidade ficava toda assombrada, com cheiro de enxofre que tinha. Enquanto não pegaram o corpo dela e não levaram para enterrar na serra onde ela queria, ela não deu sossego para a sociedade, não é isso? Né? Que contam, né? Que nesse local parece que tem até um marimbondo muito bravo. Então, é o que eu tô falando, ela se encantou na natureza, né? E aí é uma transmutação total, né? Muda tudo, né? E, inclusive até o julgamento dela. Como? Fala sobre o julgamento. Uai, ela era tão má assim, e se encanta na natureza. Pois é verdade. Como assim, né? Tem aí uma contradição, né, Pampa? Demais. E aí então, e a Rua das Flores é sugêneres também, né? Com uma coisa magnífica, que é o Cavaleiro da Rua das Flores. Agora esse não tem registro histórico nenhum. Não sei se é uma criação mesmo
dessa coisa mágica da inventividade de Negro do Sertão, né? Mas quem não mora na Rua das Flores não sabe. Você, de vez em quando escuta uns barulhos, uns trens, entendeu? Vai lá. Conta Né? então. Porque é o seguinte, onde eu moro hoje era a pensão Vilarinho. Sou Heitor Vilarinho, pai de Genserico. E aí tinha um sobrinho dele, um tio dele, não sei, Dona Cecília, conta naquele livro lá do Alane e tal, papá, do Cavaleiro da Rua do Sul, que era de frente, hoje era um Moacir lá. E esse caboclo, bicho, ele, entendeu? Você imagina, no início dos 1900, ele escutou o Cavaleiro da Rua do Sul entrando dentro da casa dele lá do outro lado, lá, arrastando, ele foi parar de cueca dentro da casa que eu moro hoje. Olha, então a sua casa está envolvida, né? Bacana. Entendeu? E aí vai falar pra ele que ele não viu. E eu moro na Rua das Flores, né? De vez em quando caem umas panelas lá no fundo de casa, eu não vou lá de jeito nenhum. Tem mesmo essa vai história, quem quiser, né? Entendeu? Essa aparição dele dentro de uma casa, né? Foi na casa em frente à sua, então? Ah, e nego escuta, né? De vez em quando lá, arrastando os correntes pra lá e pra cá, o cavaleiro andando. Até hoje, ó. Até hoje, então, essa... Mas nesse tempo de pandemia, sumiram. Sumiu? Graças a Deus, estão se precavendo. Essa história aconteceu faz muito tempo, mas nunca saiu da memória dos moradores da pacata cidade de Jaraguá, interior de Goiás. Contam que lá viveu Teresa, uma moça que morava na Rua das Flores. Sua fama correu toda a região, pois fazia atrocidades. Uma mulher de aspecto estranho tinha uma deformidade nos lábios que a fez ficar conhecida por Teresa Bicuda. O povo da cidade era muito religioso, haviam muitas beatas que viviam fazendo novenas e jamais faltavam às missas. Ao contrário delas, Teresa detestava tudo que fosse ligado à igreja. Era muito mal-humorada e praguejava tudo e a todos. A maldade de Bicuda extrapolava todos os limites. Dizem que ela maltratava muito a sua mãe, inclusive fisicamente. A mãe, já idosa, pouco antes de morrer, cansada de tantos maus tratos, rogou-lhe uma maldição. E então, Teresa passou a viver solitariamente e cada vez mais má até o dia de sua morte. Contam também que, em favor do perdão dos pecados da infeliz, deixaram em jejum por 20 dias 20 cães de estimação. Teresa, ao saber disso, disse que de nada adiantaria, pois já havia feito mais de 20 inocentes morrer dentro do ventre de suas mães. Quando o Bicuda enfim morreu, a população ficou muito aliviada. Ninguém chorou. Com medo daquela criatura de alma ruim, decidiram enterrá-la dentro da capelinha do Rosário, sem nenhuma cerimônia e praticamente sem a presença dos moradores. Mas a paz logo acabou. Quando deu meia-noite, a cidade foi acordada com os gritos horrendos antes nunca ouvidos. Era Teresa desesperada por ter sido enterrada na capelinha. E esses gritos se estenderam durante a noite toda até o amanhecer. As beatas se juntaram em romarias e rezaram muito para que a cidade retomasse a paz na próxima noite. Mas o terror estava apenas começando. Tudo se repetiu na segunda noite. Novamente aqueles gritos horrendos voltaram, deixando todos apavorados. No dia seguinte, as novenas continuaram fervorosamente, mas nada adiantou,
pois à noite a alma de Teresa pôde ser vista claramente, vagando pelas ruas e gritando como se sentisse muita dor. E mal amanheceu o dia e vários moradores foram correndo até a capelinha para desenterrá-la, transferindo o seu corpo para o cemitério atrás da igreja. E Teresa continuou o terror, gritando mais e mais pelas ruas, levando todos ao desespero. E naquela noite, não apenas sua alma foi vista claramente. Com ela vinha também um cheiro insuportável de enxofre e de suas vestes caíam línguas de fogo. E assim foi a noite toda. Já no terceiro dia, em mais uma tentativa desesperada, os moradores decidiram retirar o corpo de Teresa do cemitério da cidade e levaram para a serra que fica nas proximidades. Lá nasceu um pé de caju de cabeça para baixo e uma grande caixa de marimbondos foi nele formada, protegendo o local de todos que tentassem se aproximar. Fincaram uma cruz perto de sua cova, bem na cabeceira do córrego, e no local nunca mais nasceu planta alguma, e o córrego ficou mal assombrado. O Cavaleiro da Rua das Flores. Meu padrinho, de nome João, morava com minha avó, aqui na Rua das Flores. Foi ela quem criou ele. Quando ele ficou rapaz, quis se mudar da casa de minha avó, porque queria ter liberdade. Os velhos eram muito enérgicos. Não gostavam que ele ficasse até tarde na rua. Em frente da casa de minha avó, tinha uma casa que era assombrada. Era de um pessoal que morava na roça. Então ele resolveu alugar um cômodo, um quarto nessa casa e ficou dormindo lá. O povo vivia falando para ele assim: "Você vai ver, você ainda vai ver assombração nessa casa." Ele falava. "Não tem nada, eu não acredito nessas coisas não", respondiam. "Tem um cavaleiro que vem e desce aí na porta. O cavalo vem ferrado e tudo. Você ainda vai ficar assombrado." "Não acredito nisso não, não tem essa bobagem não." E continuou lá nessa casa. Quando foi um dia, era na quaresma, e ele conta que chegou da rua, abriu a sala e entrou no seu quarto. Naquele tempo não tinha luz aqui. Então ele entrou no seu quarto e acendeu uma vela e pôs assim numa cadeira, na cabeceira da cama. Ele estava sem sono e pegou um livro para ler. Ele era muito ativo, muito ladino. Era professor aqui em Jaraguá. Então ele pegou um romance e foi ler. Ele estava distraído com a leitura, nem estava lembrando de assombração. Nesse meio tempo, ele viu. O cavalo veio, pá, 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 de ferradura. Entrou na calçada. Na porta da casa tinha uma pedrona grande assim. O cavalo veio com aquele barulhão, bateu na calçada, fez plá na calçada. Nisso ele escutou o cavaleiro descer, arrastando a espora. Ele tinha certeza que a porta estava trancada. Ele tinha acabado de fechá-la. E o cavaleiro continuava a arrastar a espora, entrando pela casa adentro.
Ele pensou em vem aqui no meu quarto. Então ele abriu a janela e correu. Correu para a casa do meu pai. A casa do meu pai ficava perto da casa do meu avô. Tudo na Rua das Flores. Chegou lá só de cueca, chamando minha mãe e meu pai. Minha mãe acordou meu pai. Ele sabia que João dormia sozinho lá nessa casa. Aí meu pai levantou na carreira, abriu a porta. João estava assim, com os olhos arregalados, com medo. Entrou e disse para minha mãe: "O cavaleiro está lá, tia." Entrou lá. Entrou lá dentro da casa. Não chegou a entrar no meu quarto, mas eu ouvi o arrastar da espora dele. Ouvi o barulho tudo. O cavalo até soprando na porta. Ouvi o barulho da ferradura batendo na pedra. Contou ainda o que pensou na hora. Eu vou sair daqui, porque se eu ficar aqui, ele vem cá no meu quarto. A casa de mamãe era pequena. Não tinha lugar para pôr ele. Não tinha mais uma cama para dar a ele. Nem uma rede não tinha. Aí meu pai disse assim: "Vamos lá, João." Meu pai e ele saíram. Foram lá pegar o colchão dele. Chegaram lá, a porta estava trancada e a janela aberta. Abriram a porta, pegaram o colchão, fecharam a janela e a porta e vieram embora. Nesse dia ele dormiu lá na casa do meu pai. Desse dia em diante, ele não quis mais pousar nessa casa. Mas não. Voltou para a casa do meu avô e largou de muita farra que ele fazia. Muita gente andou vendo esse cavaleiro descendo lá nessa casa. Dizem que era o marido da mulher que morava lá. Falam que esta mulher não era assim muito séria. O marido dela morava na fazenda e vinha à noite para ver se ela estava andando direito. Então, quando ele morreu, ficou fazendo essa arte aí, fazendo assombração. Mas isso tudo é coisa de tempo vencido, porque agora, no tempo presente, ninguém fala mais nessas coisas. A casa onde aconteceu isso ainda existe, no mesmo lugar. Agora mora outra família lá, que nunca contou nada.